Olá, serei seu professor nesta videoaula de características básicas. Vamos começar? Os temas desta aula são velocidade, força, movimento circular, resistência dos materiais. Velocidade. A velocidade de um corpo é dada pela relação entre o deslocamento de um corpo em determinado tempo, ou seja, é a distância percorrida de um corpo num certo período. A velocidade, ela se divide em velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade média, por exemplo, é o deslocamento dividido pelo espaço de tempo, ou seja, é a distância que eu percorri dividida pelo tempo que eu percorri essa distância. O resultado disso daí é velocidade média. E velocidade instantânea é a derivada dessa razão de distância percorrida sobre tempo. No Brasil, no sistema internacional, é adotado para a velocidade metros por segundo. Mas é muito comum, né, tanto em física, na área técnica, no trabalho, no dia a dia, a gente usar a seguinte unidade, quilômetros por hora. Os dois estão certos. E existe uma transformação quando eu estou trabalhando com a unidade metros por segundo e quero trabalhar com a unidade quilômetros por hora. Por exemplo, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros e 1 hora é igual a 3.600 segundos. Se eu fizer esta divisão, 1.000 metros dividido por 3.600 segundos, eu vou ter um fator multiplicador ou divisor no valor de 3,6. Ou seja, quando eu tiver uma unidade metros por segundo e eu quiser trabalhar com quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. E quando eu tiver uma unidade de quilômetros por hora e quiser trabalhar com metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Força. Força é a interação entre dois corpos que influencia em sua inércia. E para podermos entender melhor esse conceito, vamos dividir o assunto em aceleração, deformação e força resultante. A aceleração, ela faz com que o corpo altere a sua velocidade quando aplicada uma força, segundo a lei de Newton, que é o produto de massa vezes a aceleração. Deformação é quando o corpo submetido a um esforço, ele sofre uma deformação. Essa deformação pode ser uma compressão, uma tração, uma flambagem, enfim. Ele sofreu um esforço, ele vai sofrer uma deformação. E força resultante é o resultado de uma somatória de forças. Pode estar no mesmo plano, num plano perpendicular, pode estar num plano inclinado, onde existe a necessidade de fazer uma decomposição de força, não importa. A força resultante sempre será a somatória de todas essas forças que estão agindo num corpo. Movimento circular uniforme. Ele descreve uma trajetória circular. Enquanto, por exemplo, o MRU, que é movimento retilíneo uniforme, que ele descreve esse movimento em forma retilínea, por exemplo, um trem com vários vagões, na medida que esse trem vai se deslocar, todos os vagões se deslocam no mesmo período. Mas no movimento circular uniforme, é um movimento que tem a trajetória de forma circular ou numa forma de semicírculo. Um exemplo muito bom para a gente poder falar sobre
movimento circular uniforme é o relógio. Por exemplo, o relógio, quando ele está fazendo a sua trajetória de minuto, ele se divide em 60 segundos. E o período de um segundo para o outro é exatamente igual. Assim também podemos analisar quando estamos falando de uma hora. Uma hora são 60 períodos de 60 segundos, todos eles com o mesmo espaçamento e mesmo intervalo de tempo. E assim também a gente pode usar como exemplo o dia, né? O dia ele tem um período de 24 horas. Para a gente transformar essas unidades, horas em minuto, minutos em segundo, uma hora basta eu multiplicar por 60 segundos. E um minuto, para eu obter segundos, basta eu multiplicar por 60 segundos. Se eu quiser fazer a transformação inversa, por exemplo, se eu quiser saber quantos segundos tem um minuto, basta eu dividir por 60. E quantos minutos tem uma hora, basta eu também dividir por 60. E se eu quiser transformar segundo em hora, basta eu dividir por 3.600. E se eu quiser saber quantas horas tem em segundos, basta eu multiplicar por 3.600. Resistência dos materiais. Resistência dos materiais é a ciência desenvolvida a partir de ensaios experimentais e de análises teóricas. Ou seja, todo corpo tem a sua massa. Por exemplo, aqui uma retroescavadeira. Mas poderia ser uma moto, poderia ser uma pessoa, poderia ser uma geladeira, enfim. Todo corpo ele tem uma massa e exerce uma força. Em relação ao centro de gravidade da Terra, existe uma reação em qualquer lugar que ele estiver apoiado. Nesse exemplo, por exemplo, de uma retroescavadeira, eu tenho os pneus que estão encostados no solo. Então, naquele exato momento, tem uma reação de apoio, ou seja, eu tenho toda a massa, todo o peso da minha retroescavadeira, e se ela estiver carregada, não importa, com pedra, com areia ou com qualquer outro tipo de matéria, toda essa força, ela está exercendo uma força nas suas reações de contato. Aonde é, por exemplo, as reações de contato de uma retroescavadeira? São suas rodas, são seus pneus. Se fosse, no caso, uma pessoa, um ser humano, eu, por exemplo, professor, eu tenho uma reação de apoio, que são meus pés, são meus sapatos. Toda a minha força, toda a minha massa está concentrando uma força em relação à força gravital da Terra, um esforço sobre o chão onde eu estou apoiado. E a resistência dos materiais a gente consegue ver em todo, para onde a gente quiser olhar. Por exemplo, existe resistência dos materiais num simples degrau de uma escada. Por exemplo, uma escada que te leva até um mezanino, o mezanino não importa se eu tiver só carregado com pessoas ou carregado com equipamentos ou encarregado com matéria-prima, materiais, toda essa carga, ela age como um esforço em relação às suas colunas. Por isso que a resistência dos materiais ela está presente nesses estudos. Porque é com a resistência dos materiais que a gente vai poder escolher o melhor material, o material mais adequado, com custo menor, com uma seção transversal menor, que resista a todo o esforço que eu esteja esperando. É nessa teoria que nós podemos, por exemplo, ver uma ponte estaiada, né, com vãos grandes, porque toda a força está concentrada nos pilares, nas colunas. Um outro exemplo muito bom de se apresentar é o prédio do MASP na Avenida Paulista, né? Eu tenho um vão enorme, essas lajes, tudo que está dentro e sobre o prédio, sobre a edificação, ela está concentrada com seus esforços nesses 4 pilares. Esses 4 pilares teve um estudo e eles são dimensionados para resistir, né, todo esse esforço, toda essa carga, todo esse peso. Isso é muito importante, isso é tudo calculado,
tudo estudado através de metodologia científica. Por exemplo, a gente não consegue, né, determinar qual material, qual a espessura, qual que é o tamanho, sem fazer um estudo de resistência dos materiais. Como, por exemplo, aqui, ó, com ensaios e testes experimentais que visam determinar características físicas dos materiais. É o exemplo de uma simples latinha de alumínio. É com a resistência dos materiais que a gente sabe o quanto ela vai suportar de pressão, porque, por exemplo, a pressão de um envasamento de um refrigerante é diferente de uma pressão de um óleo lubrificante. As latas são ambas de alumínio, mas são projetadas em função da sua necessidade. E resistência dos materiais é tão importante, tirando as situações externas, como por exemplo, de ordens da natureza, vento, né, enchentes, águas, trovões, relâmpagos, coisa desta natureza, a resistência dos materiais ela está presente desde o projeto. Se você não fizer um bom estudo de resistência dos materiais, um bom projeto, você não consegue uma sustentabilidade. Por exemplo, você não pode garantir uma cobertura metálica de um galpão, você não pode garantir que uma ponte vai sustentar todos os veículos automotores que por ela passar. Você não pode garantir que uma estrutura, né, maior vai ter sustentação em função de todo o seu carregamento. E a resistência dos materiais era estudada em laboratório, através de gráficos, através de ensaios, através de literatura, onde eu vou estudar material por material e vou conseguir descobrir as suas propriedades físicas e químicas, como, por exemplo, a sua resistência, a sua dureza, a sua ductilidade, a sua tenacidade, ou seja, qualquer corpo, né, ele uma vez ensaiado em laboratório, através de corpos de prova, eu consigo características que determinam todas essas propriedades. Por exemplo, no seu limite de proporcionalidade, como você está vendo no gráfico, depende a carga que eu estou aplicando nesse material. Se eu deixar de aplicar essa carga e ele não ultrapassar a sua zona elástica, ele consegue retornar para o seu estado inicial. Mas a partir do momento que esse material atinge o seu limite de proporcionalidade, como que você pode ver naquele sigma E, né, onde tem a zona de influência e o limite de influência, a partir daquele momento, qualquer deformação que existir, baseado numa força aplicada, ele não tem mais como retornar para o seu estado inicial, ou seja, ele vai ter uma deformação permanente. E essa deformação vai se dar até seu limite máximo de tensão e até ele se romper. E todos esses pontos da curva, ele vai determinar uma característica do material. Se ele é mais dúctil, se ele é mais frágil, se ele é mais tenaz, se ele é mais duro, qual os valores das resistências dos materiais, qual o limite de tensão dele e outras características mais. E, para terminar, né, as análises teóricas, né, estuda todo o comportamento mecânico e com isso a gente pode desenhar, prever ou projetar modelos matemáticos, ou seja, todo material ele vai ter um carregamento, ele vai sofrer um esforço. E esses esforços vai ter uma reação de apoio. E em função desse carregamento, desses esforços, que a gente consegue, né, projetar como deverá ser as nossas reações de apoio. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto características básicas. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima.